Sabadão com a grande decisão da Liga dos Campeões e jogos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar, edição de sábado, com poucos jogos, porque acabaram aí as ligas europeias, mas temos a final da Liga dos Campeões, A temporada de clubes do futebol europeu vai ser encerrada nesse sábado com PSG e Inter de Milão, mas também temos abertura aí de mais uma rodada da Série A e também clássico goiano pela Série B. E eu estou aqui com ele para analisar tudo isso, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio, mano. Melhor agora, Vamos analisar uma final de UEFA Champions League, um clássico goiano numa Série B e 2 joguinhos de Série A. Coisa linda esse sabadão, ligas europeias ali chegaram ao fim já, o que foi que você já tá Gostei muito na mesma frase, final da Liga dos Campeões e clássico goiano. Cara, em um programa a gente vai falar sobre PSG e Inter de Milão, final de Champions, e também sobre Atlético Goianiense e Goiás. E é sobre isso, A gente não tá aqui só para falar dos grandes jogos, mas sim de grandes oportunidades aí que o apostador tem para se divertir nesse sabadão. Vamos que vamos começar? Vamos lá, vamos começar falando de UEFA Champions League, Sábado, 4 da tarde, lá em Munique, Allianz Arena. Lembrando que a final é sempre em jogo único, em campo neutro. Teremos Paris Saint-Germain e Inter de Milão, Dá pra dizer que é uma surpresa essa final. Sim. Cara, antes de começar a Champions League, eu acho que poucos cravariam um negócio. Ao longo da temporada, beleza, que foram dois times que se mostraram aí muito competentes, o próprio PSG se mostrando muito forte. Mas, cara, eu vou até dizer, pós fase de grupos ali, quando saiu o mata-mata, todo mundo vislumbrava aí R$1 e basta, eventualmente. E até mesmo, eventualmente o Arsenal conseguindo chegar também, tinha o Liverpool. Enfim, uma grande final. E a gente vai começar a analisar agora com auxílio do nosso querido Game Arena, aplicativo pintando aí na tela. Inclusive já tem um QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular para poder baixar de forma gratuita o Game Arena. Sempre bom você se embasar aí para suas apostas esportivas, beleza? PSG campeão francês com muita tranquilidade, campeão também da Copa da França, também com tranquilidade, enquanto a Inter de Milão foi vice-campeã italiana, Fábio? Como chegam essas equipes? Perdeu lá na reta final, o Napoli ultrapassou. Na última rodada foi decidido, velho. Isso, foi na última rodada e a Inter de Milão não foi campeã, Vamos para os jogos recentes do PSG. No campeonato francês ele atropela, Ele faz pelo menos 3 em todo mundo. Copa da França, que foi o último jogo, Ele pegou o Reims 3-0 sem nenhuma dificuldade. Reims, isso. O contra o Auxerre 3-1, 4-1 no Montpellier. Liga dos Campeões na semi. Ele venceu o Arsenal nos dois jogos, 2-1 em casa e 1-0 fora. Perdeu do Estrasburgo por 2-1, mas aí era entre os jogos do Arsenal, foi time reserva. Também entre os jogos do Arsenal ele perdeu para o Nice, empatou com o Nantes 1-1. É bom relativizar os jogos do Campeonato Francês, alguns tropeços, porque ele já tinha sido campeão, Salvo engano, ele foi campeão aqui contra o Le Havre nesse 2-1. E depois disso, justamente aí, que ele engata 3 jogos seguidos sem vencer no francêsão, ele já tinha sido campeão, E ele, no momento que ele foi campeão aqui nesse jogo contra o Le Havre, ele estava invicto, Ele só veio perder depois que já tinha garantido o título. Cara, o PSG tem uma história muito legal, velho, nessa temporada. Eu acho que é importante a gente destacar isso aí, o trabalho feito pelo Luiz Henrique. Porque o PSG nesses últimos anos aí, investiu muito em grandes estrelas, Um time que tinha Neymar, Mbappé e Messi no ataque. E agora é cheio de jovens promessas, Jogadores aí que vinham se destacando em outros clubes, mas sem muitos holofotes. E tá aí jogando um futebol muito bonito. Chega com autoridade nessa final, eu diria. E é favorito na final, É favorito. Mas a Inter de Milão, como a gente vai ver aí, não dá pra a gente duvidar, porque eliminou o Barcelona, Pois é. Que é o melhor time da Europa no momento. Mas é o time do mundo, no caso, Que é o Barcelona. Ele conseguiu fazer 3-3, empatar em 3-3 fora e no jogo de volta estava perdendo, empatou no final e fez o gol da classificação na prorrogação. Aí no campeonato italiano, ele foi mais instável, apesar de ter vencido os últimos jogos, contra a Como, empatou com a Lazio 2-2, venceu o Torino e venceu também aí o Hellas Verona. Aí teve uma sequência ruim. Antes da semifinal contra o Barcelona, ele vinha de 3 derrotas, sem marcar gol, eliminação na Copa da Itália para o Milan, mas aí o time se ajeitou novamente, e chega forte também para essa final, apesar do baque ali de não ter conseguido o título italiano. E nas quartas, ele eliminou o Bayern, venceu na Alemanha e empatou jogando na Itália. Se a gente pegar o quartas e semis, da Inter de Milão, ambas marcam, bateu em todos. Sim. E no PSG bateu em todos, com exceção do Arsenal, que ele venceu por 1-0 fora, Então são times que deixam gols aí em praticamente todos os jogos. Dito isso, o momento Bet Nacional, Matheus Montenegro, o favoritismo é do PSG. Como dissemos. Que eu acho que justo, acho que o PSG é mais time, mas é aquilo, a Inter de Milão
ninguém pode duvidar, porque é um time muito resiliente. Cara, eu sendo honesto, eu não vou nem dizer que tem mais time, mas eu diria que joga mais bola, tá? Em termos de elenco, eu acho que é bem nivelado, se ainda, ao meu ver, não for um pouquinho melhor. Mas como eu disse, o PSG ele realmente vem se provando aí ser um fortíssimo candidato ao título, e não à toa chegou na final e é favorito aí para essa grande final, né? Apresenta um futebol melhor, ao meu ver, tá? Eu diria que o elenco ali tá mais fechado, teve uma grande contratação logo da temporada que foi o Kvara, né? Que chegou do Napoli e tá jogando muita bola, e como eu disse, jovens jogadores ali que deram muito certo, e de fato, mas é difícil cravar resultado final, tá, velho? Cravar uma vitória de qualquer um dos dois, até porque a Inter venceu. Eu confio mais no PSG, tá? Eu também. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no PSG. Mas a Inter de Milão difícil, não dá pra descartar. Bom, pois é, e por isso eu prefiro focar em gols, e eu acredito que tende a ser um jogo movimentado, né? Como foi a tônica do PSG ao longo da temporada e como tem sido a tônica da Inter de Milão, sobretudo, meio que nessa reta final de temporada, tá? Antes, por um bom tempo ali, fase de grupos da Champions League, a gente podia até destacar que a Inter tinha uma defesa muito sólida, mas isso se quebrou muito aí na reta final da temporada, tá? Vale lembrar que nas semifinais os dois jogos foram 3-3, por exemplo, jogos muito movimentados. Então por isso, por causa de todo esse contexto explicado, acredito eu que o ambas marcam é a melhor pedida para o confronto, tem uma odd muito boa, 1,73, dois ataques muito fortes, por isso, dica do Tipster aí nele. Muito bem, então nossa primeira sugestão para esse sábado, ambas marcam, né? Não tem muito o que fugir, né? Final da Liga dos Campeões. Né? Apesar de, historicamente, as finais acabam sendo muito nervosas, né? A gente lembra aí de jogos não tão... times que faziam muitos gols e na final ali ficava um jogo mais truncado, mas eu acho que esse é muito pelo estilo dos times, né? Porque são estilos diferentes, né? O PSG é muito mais ofensivo, a Inter é muito mais de aproveitar o espaço do adversário que vai ter, né? Então eu acho que mesmo assim, esse vai ser um jogo movimentado aí nessa final da Liga dos Campeões. Bom, vamos falar de futebol brasileiro porque tem a abertura da 11ª rodada com o duelo de tricolores, Bahia e São Paulo, lá na Fonte Nova, duas equipes que chegam em situações, em termos de competições sul-americanas, diferentes, né? O Bahia eliminado para o Inter, né? Perdeu o confronto direto em Porto Alegre e caiu na Libertadores, vai jogar a Sul-Americana, e o São Paulo confirmou a liderança da chave ao vencer o Tajeres, mas no Brasileirão os dois times vêm de derrota, né? O São Paulo, inclusive, para o Mirassol. No Morumbi, diga-se de passagem, né? Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em algumas informações. O Bahia que realmente caiu um pouco de produção, né, velho? Vale lembrar que o Bahia virou a primeira fase ali, digamos assim, né? Os 3 primeiros jogos da fase de grupos da Copa Libertadores com 7 pontos marcados, 2 vitórias e um empate. Estava invicto e líder. E perdeu os outros 3 jogos e acabou culminando aí na eliminação. Mas no campeonato... Cadê? No campeonato... Os últimos confrontos? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos aí das equipes. Por quê? O Bahia vem de 2 derrotas seguidas, tá? Como o Fábio bem disse, o último jogo do Brasileirão, ele acabou saindo derrotado aí para o Grêmio, certo? Por 1-0. Então, um ponto importante a se destacar aqui, tá? Que foi um pouco curioso, ousado, eu diria, que o Bahia ele foi titular nesse jogo contra o Grêmio, né, velho? E acabou perdendo. É bem verdade que foi um pênalti muito polêmico, né? Acredito eu, inclusive, que não foi pênalti. Poderia muito bem ter sido um empate, mas o Bahia acabou saindo derrotado. Foi com força máxima de novo no jogo que mais importava ainda contra o Internacional e também perdeu. Então, eu acho que as coisas estão um pouquinho piores ali pro lado do Bahia. E o São Paulo, né, que historicamente se dá bem contra o Rogério Ceni, né? 2-1, venceu o Tajeres, né? 2-1, aí perdeu pro Mirassol 2-0, uma das poucas derrotas do São Paulo, né? Nessa sequência. Eu tinha perdido, salvo engano, pro Palmeiras, né? De 1-0, né? De 1-0 lá aí, nessa rodada aí, acho que foi na Arena Barueri esse jogo, inclusive. Ah, sim, verdade. No último minuto, né? Mas perdeu do Mirassol 2-0, vitória mais que justa. Aí o Mirassol jogou para vencer. Na Libertadores invicto, né? Na Libertadores invicto, assim como também na Copa do Brasil. Bom, vamos pro nosso Momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. A gente vê aí a forma das equipes, né? Também, vamos olhar a classificação, né? Também aproveitar para ver aí como as equipes estão no Brasileirão. O Bahia é 7º, está ali perto do G6, né, que é a zona de classificação para a Libertadores, e o São Paulo é apenas o 13º, mas a distância é de apenas 3 pontos, então é um confronto direto, né? Para o São Paulo, se vencer, já entra ali na parte de cima, já volta a brigar por classificação em Libertadores. Sobre as odds, temos um favoritismo do Bahia, mas não é tão grande assim. né? 3,84, né? Na verdade é grande. Cara, mas, enfim, eu acho que pelo momento do Bahia poderia estar até um pouquinho mais nivelado, mas de fato o Bahia é favorito, né? Isso aí acho que não dá pra negar, não. E aí, confia no Bahia? Não, infelizmente não confio no Bahia. Cara, porque a odd tá boa, né? Infelizmente eu digo porque a odd tá muito boa, mas não dá pra confiar aí no Bahia de fato não, tá? Cara, é um jogo difícil de cravar o resultado final, ao meu ver, tá? Eu acredito que vai ser um jogo de gols. O fator desgaste físico pode ser algo que pese, ao meu ver, contra o Bahia, tá? E no caso, a favor do São Paulo.
porque o Bahia vem de 2 jogos aí com força máxima, foi eliminado, então também tem a carga emocional atrelada a essa carga física. Então, velho, por causa dessa discrepância de odds, ao meu ver, era para estar até um pouquinho mais nivelado, né? Eu acabo enxergando o valor aqui num golzinho do São Paulo, tá? Cotação 1,58. E aí, para aqueles supersticiosos de plantão, ainda tem o fator de Rogério Ceni enfrentando seus ex-clubes, né? O retrospecto de Rogério Ceni contra o Flamengo e São Paulo... Contra o Flamengo ele perdeu literalmente todos, acho que 12, 13 jogos que disputou, né? E contra o São Paulo também é um aproveitamento bem ruim. Cara, golzinho do São Paulo, levando em consideração essas condições que a gente trouxe aí, físicas e psicológicas do Bahia, eu acho que tem muito valor pagando 1,58, tá? Mesmo o jogo sendo na Fonte Nova, não quer dizer que a gente acredite que o São Paulo vá vencer o jogo. Ao meu ver, tá mais para um empate com gols até, tá? Mas enfim, pode ser que o São Paulo venha, até se perdendo, deixando seu gol, vai ser green. Pelo custo-benefício, gosto bastante desse gol de São Paulo. Muito bem, então dica dada aí para Bahia e São Paulo, né? O golzinho do São Paulo, a gente foge de resultado final, né? E aproveita aí esse desgaste aí, essa necessidade do São Paulo pontuar também, né? Apesar de ser fora demais de Brasileirão, velho. Vai precisar jogar para frente aí para conquistar um bom resultado em Salvador. Outro jogo pelo Brasileirão é Vasco e Bragantino, tá? Esse jogo que será às 9 da noite lá em São Januário, né? Jogo pela 11ª rodada, a equipe do Vasco da Gama, né? Que vem de uma boa classificação, né, na Sul-Americana. Boa vitória, né? 3-0, fez o 3-0 ali no primeiro tempo, tá melhorando com o Fernando Diniz, né? Como a gente falou, ainda não é uma equipe que passa muita confiança assim, mas já teve uma melhora, né? Isso é um fato. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas, né, das equipes, como chegam. O Bragantino que está surpreendendo e muito nesse Campeonato Brasileiro, né, velho? É o 4º colocado contra o Vasco da Gama, que é 5º, mas eu acho que tem esse fator aí a favor do Vasco, 2 fatores a favor do Vasco que a gente pode tratar, tá? Primeiramente, o Fernando Diniz, obviamente, né, que assume o Vasco aqui. Foi contra o Lanús, foi que ele assumiu? Foi depois da derrota contra o Vitória, Isso. Né? Depois da derrota contra o Vitória, ele assume aqui contra o Lanús. E de lá pra cá, ele já tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Não, como eu disse, não é um retrospecto maravilhoso, não é como se o Vasco estivesse vivendo uma grande fase, mas já deu uma melhora. Esse jogo contra o Fortaleza foi uma partida muito interessante, que a gente já começou a ver ali o estilo de jogo de Fernando Diniz sendo colocado em prática, e mais uma vez contra o Melgar aí já se provou ter sido eficiente. E aí tem outro ponto, fator São Januário, né? Isso aí é o que eu acho que de fato acaba pesando mais. É isso, Vasco 3-0 no Melgar, né? Classificação tranquila, antes perdeu o clássico para o Fluminense 2-1 e Copa do Brasil se classificou, né? Tava vencendo por 1-0, tomou um gol no fim, mas nos pênaltis conseguiu avançar e antes em São Januário fez 3 no Fortaleza, né? Então mostra que de fato em São Januário o Vasco é forte. As vitórias do Vasco na Série A foram todas em São Januário. E não perdeu nenhum jogo em São Januário no ano. Né? As derrotas que ele teve como mandante não foram lá no Caldeirão. O Bragantino, vamos ver o Bragantino, que pegou o Juventude, que está ali na zona de rebaixamento, mas venceu só por 1-0, tá? Um gol de falta ali, foi o que decidiu o jogo. Se esperava uma facilidade até maior, mas a vitória veio também como era esperado. Mas fez 6 no Criciúma. Que dá para relativizar também, porque é o vice-lanterna. O Criciúma está muito mal na Série B. Antes, perdeu do Palmeiras 2-1 jogando em casa, empatou com o Grêmio fora 1-1, fora perdeu do Criciúma. A gente já vê que fora de casa o Bragantino já não é tão forte. Ele perdeu até pro Criciúma. Perdeu do Criciúma, né? Teve empate com o Grêmio, que é um time que também não está bem. Aí venceu até o Santos, né? Que também estava numa fase ruim aí, né, nesse momento, e venceu o Sport, né? Foram as vitórias fora de casa contra o Sport Santos, que era lanterna e vice-lanterna, no momento que ele jogou essas partidas, então... Joguinhos de poucos gols. O Vasco é bem mais complicado, né, do que esses dois times. Com exceção desses 6-0 que ele meteu no Criciúma, de resto, a maioria dos jogos ele marca no máximo um gol, tá? Ele marcou 2 ali contra o Santos, mas de resto é tudo um golzinho só. A maioria das vitórias do Bragantino é por 1-0. Bom, dito isso, o momento Bet Nacional, vamos ver o favoritismo, é do Vasco, tá? Favoritismo, pouca coisa. Mas nem é tão alto. Só com o São Januário aí, odds niveladas. Porque, assim, o Bragantino é um time que passa mais confiança do que o Vasco da Gama. Em termos de elenco, acho que dá até pra colocar ali meio que nivelado. Eu diria que o Vasco tem jogadores mais capazes de decidir, tem esse fator Fernando Diniz aí, que pode acabar pesando também, e, obviamente, o fator São Januário, né? E isso é o que eu acho que traz esse desequilíbrio nas odds, que acaba dando um favoritismo aí para o Cruz Maltino. Bom, confiar numa vitória seca do Vasco eu acho que é demais, né? O Bragantino vem bem, é um time que pode muito bem acabar conquistando um empate ali, mas eu acho que o Vasco não perde. Atuando em seus domínios, o Vasco é de fato muito forte, então eu imagino esse jogo aqui, velho, ou um 0-0, 1-1, ou eventualmente até uma vitória do Vasco, tá? Também não descarto.
mas não grandes coisas aí com muitos gols, né? Imagino que no máximo um 2-0 Vasco, acho que dificilmente repetiria até o 3-0 que meteu no Fortaleza. Por isso, vamos fazer o seguinte, utilizar o Criar Aposta para combinar dupla hipótese do Vasco, acreditamos que o Vasco não vai perder em São Januário, né? E combina com menos de 3,5 gols, né? Por quê? O Vasco ainda não é esse time que passa lá, essas grandes confianças, que tá apresentando um grande futebol, até fez 3 no Fortaleza e 3 no Melgar, ou seja, daria bom essa aqui, né? E o Bragantino também não é um time que faz muitos gols, meteu 6 ali no Criciúma, mas é o vice-lanterna da Série B e foi jogando em casa. De resto, a gente observa que o Bragantino tem uma média de gols bem baixa, mesmo estando em quarto lugar no Brasileirão, né? É um time que normalmente só deixa ali um golzinho por jogo, muitas vitórias por 1-0, então por isso acreditamos que essa aqui é uma excelente pedida para a partida. Muito bem, então de cada daí para Vasco e Bragantino, né? Para o Vasco não perder, o dupla hipótese combinado com menos de 3,5 gols no jogo. Bom, falar de Série B agora, porque tem clássico goiano, tá? Tem Atlético Goianiense e Goiás, dois times acostumados a jogar a Série A, mas que nesse momento estão na Série B. O jogo é lá no estádio do Atlético Goianiense, tá? O Antônio Ascioli, jogo pela 10ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, Goiás que é líder. Joguinho bom, né? Joguinho bom, o Atlético Goianiense começou a Série B aí até um pouquinho pior do que esperava-se, né? Pode-se dizer. E o Goiás querendo voltar aí a disputar a Série B do Brasileirão, né? Toda vez que disputar a Série A, no caso. Toda vez que o Goiás joga a Série B, é um dos fortes candidatos aí ao acesso. Jogou ano passado, né? E acabou não subindo. A Série A ele jogou em 2023, né? Eu acho. Acho que foi 2022. Enfim, não jogou há muito tempo, não. Nenhum dos dois, né? O Atlético Goianiense jogou ano passado. Jogou, caiu. Caiu ano passado, né? É o Lanterna ano passado. É isso mesmo. Enfim, vamos lá para o nosso aplicativo, vamos lá para o Game Arena para dar uma analisada. A gente vê ali, ó, tem a tabela de classificação, a posição na tabela de classificação, né? O Goiás é o primeiro, o Atlético Goianiense é o 13º, o Goiás que vem de 5 jogos sem saber o que é uma derrota, tem 20 pontos marcados, e o Atlético Goianiense tem 11 pontinhos até aqui. Vamos ver como chegam as equipes? E aí, Fábio? Vamos lá, o Atlético Goianiense vem de derrota para o América Mineiro 2-1, empatou em casa com o Remo 1-1. Remo que tá no G4, né? Remo tá no G4, empate fora com o Avaí 0-0, vitória contra o Novo Horizontino 1-0, empate com o Amazonas 1-1, fora de casa, empate com o Cuiabá 1-1, derrota para a Ferroviária 2-0, 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto e vitória 4-2 contra o Atlético. É um time que tomou gol na grande maioria dos seus jogos, né? Pois é, ele sofreu gol, ó. Cadê? A Série B começa aqui contra o Atlético, né? Ele teve uma sequência de sofrendo gol em 5 jogos consecutivos, aí ele não levou do Novo Horizontino, nem do Avaí, e levou nesses 2 últimos. Ou seja, levou gol em 7 de 9, tá? Isso. Realmente é um... Como eu disse, né? Acho que esperava-se mais do Atlético Goianiense, time que caiu agora. O Criciúma também, né, velho? Que tá na zona de rebaixamento, os times que caíram aí. O Atlético Goianiense tá em 13º, vale salientar. Mas o Goiás tá muito bem, né, Fábio? O Goiásão é o líder. E fez 2-0 na Ferroviária, aí empatou fora com o Paysandu. Acho que, apesar do Paysandu estar na parte de baixo, é um bom resultado, né? É difícil contra o Paysandu fora, né? Venceu o Curitiba 1-0, 2-1 no Avaí, 1-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí aqui foi Copa Verde. Copa Verde, né, contra o Paysandu. O América Mineiro ele perdeu de 1-0, 2-2 no Clássico Goiano, né, foi movimentado o Clássico Goiano que ele disputou aí nessa Série B, 2-2 e 2-1 no Operário. Ele só não marca gol nessa Série B fora de casa contra o América e fora de casa contra o Paysandu, né? 2 jogos como visitante, é bem verdade. Mas eu acho que dá para relativizar um pouquinho em relação a esse jogo, porque o jogo é em Goiânia, né? Isso. Não deixa de ser. E, enfim, acho que em termos até de torcida vai ser um pouquinho nivelado as coisas, né? Bom, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do mandante, é do Atlético Goianiense, uma odd até alta para o Goiás, que é líder. Eu acho que essas odds estão mais desniveladas do que eu esperava, tá? Esperava-se um pouquinho mais niveladas, até porque são 2 times do mesmo estado, né? Então, o fator desgaste, né, acaba não pesando tanto. O Goiás vem de um jogo em casa, né? Então vai continuar por ali. E o Goiás é o líder, o Goiás faz uma campanha melhor e tem um time mais qualificado também do que o Atlético Goianiense. Então, sem dúvidas, eu vejo mais valor do lado do Goiás. E aí eu não vou nem destacar o dupla hipótese, que eu acho uma boa pedida também, tá? Mas sim, velho, eu vejo um valor absurdo aqui no gol do Goiás. Cotação 1,57. O Goiás é um time que é o líder da competição, né? É um time que passa muita confiança. Contra o Atlético Goianiense, que está bem abaixo do esperado. Um time que é o 13º. Acabou de cair da Série A e está em 13º na Série B do Brasileirão. Vale salientar mais uma vez. O Atlético Goianiense levou gol em 7 dos 9 jogos que disputou. É uma média muito alta para um clube que acabou de cair da elite do futebol brasileiro, né? Por isso, meu irmão, um clássico que tende a ser um pouquinho mais movimentado, um golzinho do Goiás, a gente não precisa nem contar com o resultado final, com vitória, até mesmo com empate, basta um gol do Goiás já é o suficiente. Essa vai ser a nossa, não só a nossa dica do Tipster, mas a nossa Hotbet, tá? A melhor aposta desse sabadão aí, o golzinho do Goiás, por isso, vamos com o stake dobrada.
Muito bem, então sugestão de aposta dada aí, gol do Goiás no clássico contra o Atlético fica sendo aí a nossa principal sugestão deste sábado. Você tem uma boa dica também para esse sábado? Deixa aí nos comentários, aproveita, dá aquela curtida, compartilha esse conteúdo aí para os seus amigos e também se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, dá aquela moral pra gente e segue a gente nas redes sociais, é @TVBetOficial. Lembrando, jogue com responsabilidade, aposta em entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera, tamo junto. Tamo junto.